Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom em todo tempo. Amém. Sarita, você sempre é a primeira a entrar, minha amiga, por isso que eu te amo, viu? Glória a Deus. Vamos entrando aí, pessoal. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Vamos entrando. E aí, convidaram mais gente para essa live? Vou esperar o pessoal entrar, né, para a gente poder dar seguimento aqui às informações, né, que a gente precisa passar para vocês. Amém? Que bênção que você está com a gente. Sejam bem-vindos aí. Por favor, nos perdoe. Nos perdoe por causa desse imprevisto, né? Essas dificuldades técnicas, essas coisas infelizmente acontecem, né? A gente depende da internet, né? Depende dos aparelhos. Minha sobrinha linda, Andressa Reis, entrando. Um beijo, saudade de você, viu, Dedê? Glória a Deus, aleluia. Bianca entrando novamente. Que bênção, glória a Deus, amém, aleluia, que bênção, gente. Fico muito honrada de vocês, né, retornarem, de estarem aí, né, juntos. Que bênção, muito obrigada pelo seu prestígio nessa noite. A gente tá meia hora tentando contato com o bispo, né, ele estava tendo alguns problemas técnicos, a gente não estava conseguindo, e finalmente a gente conseguiu, né, contato, mas eu não conseguia ouvi-lo. Não é que, assim, não tinha nem som, né, então não era nem assim uma questão de estar ouvindo ele mal, né, é uma questão mesmo de não ter som nenhum, e portanto a gente não conseguiu, né, dar seguimento, né, à live. E aí a gente ligou, desligou, né, algumas vezes tentando aí. Então o pessoal já está entrando novamente, né. Aí eu queria dizer para você que a gente tentou bastante, né. Já são 10h30, né, tem meia hora que a gente tem tentado, né, se conectar. E o bispo, ele sente muito, né, ele tá bastante decepcionado, porque ele queria bastante estar com a gente, mas devido a esses problemas técnicos que aconteceu, por algum motivo, né, o celular dele não tá funcionando bem, e ele até tentou levar, né, conectar o computador também, né, a gente viu uma imagem, né, um pouco diferente do celular dele, e não deu certo. Então ele pede aí 1000 perdões, 1000 desculpas, e a gente vai ter que reagendar essa live, gente, com ele. Infelizmente não vai ser possível essa conexão, né? Então eu tô aqui para dizer para você que essa live ela vai ser adiada, tá bom? Então, me perdoe, né? Infelizmente são coisas que acontecem, né? Devido aos problemas técnicos que existem, e a gente depende, né, de toda essa tecnologia, e depende também, né, da internet funcionando, né? Então é isso. O pessoal tá pedindo aí para que eu pregue, misericórdia, para falar do ofício do apóstolo é meio complicado, viu? Eita Jesus, olha, mas a gente vai entrar em contato, né, novamente com ele. Já estou, né, em contato, e a gente vai marcar uma data em que realmente, né, ele possa e que dê certo, e ele fica devendo essa pra gente aí com certeza, né. Mas já que vocês estão aí, né, me pedindo, né, pra não deixar essa live passar assim em branco, né, e a gente só tem aí 30 minutos, 25 minutos, eu escolhi, gente, esse tema, esse mês, na verdade, né, vai ser temas diversificados, né? Eu não sei se você se lembra, mas na semana passada a gente teve, né, o nosso presidente, né, do Ministério Verbo da Vida, né, o Guto, o apóstolo Guto,
com o tema do coração de um apóstolo, né? Eu não sei se você assistiu essa live na terça-feira passada, foi uma live maravilhosa, né? O apóstolo Guto, como sempre, tão gracioso, né? Nas suas colocações, nas suas palavras, um homem inspirador. E eu quero até incentivar você, viu? Se você não assistiu essa live, foi na terça-feira, dia 8, né, de setembro. Ela tá gravada aí no meu IGVT e você precisa ouvir, né? E ele estava realmente falando sobre essa questão mesmo, né? Os aspectos, né? A direção de Deus, né? A forma como ele é um pai, né? A paternidade dele se estendendo a nós. E eu tive essa direção, né, de chamá-lo e também chamar o meu pai espiritual, que é o bispo Keith Butler, para falar sobre esse assunto, né? Já na semana que vem, né, nós vamos falar sobre prosperidade. Olha que bênção, né? Será também na terça-feira, às 10 horas da noite, né? E dessa vez nós teremos o pastor Humberto de Albuquerque, né? Lá de Recife, Zona Norte. Então você não pode deixar, né, de participar com a gente para a próxima semana, né? Então, e na última semana, então, de setembro, a gente vai ter pastor Marcelo falando sobre a visão empreendedora. Então, assim, são lives que vão incentivar, motivar e inspirar você nesses aspectos, tá bom? Então, como eu estava falando, né, eu tive a direção de chamar o apóstolo Guto para falar sobre, né, do coração dele, sobre o apostolado, né? Tive essa direção hoje de convidar o apóstolo, né, o meu pastor, o bispo Keith Butler, para falar sobre o aspecto do chamado apostólico, né? Eu sei que talvez, né, você até assistindo essa live, você pensa, né, puxa, mas eu não sou apóstolo, né? Então, eu não preciso, né, ouvir sobre o ofício do apóstolo, quando na verdade o ofício do apóstolo, ele está diretamente ligado e conectado conosco, gente. É impossível, né, nós que fomos alcançados pela palavra de Deus, é impossível, seja de qual igreja você for, você foi abençoado por causa do ofício de um apóstolo em algum momento da sua vida, né? Se você faz parte de uma igreja local, né, algum apóstolo fundamentou esta igreja onde você faz parte hoje, né? Então, assim, é impossível, né, a nossa caminhada cristã ser desenvolvida, né, sem nossa vida realmente ter sido alcançada, tocada também, né, por causa dessa unção apostólica, né? Lá em Efésios, eu queria que você abrisse lá comigo, né? Se você tá aí, eu não vou pregar, viu, gente, sobre isso não, mas eu queria só compartilhar algumas coisas mesmo do meu coração, né? Eu não tô aqui de forma nenhuma querendo substituir o bispo, né? Keith Butler, ele é insubstituível e a gente vai ter uma live com ele. Mas já que você tá aí, alguém, né, tá me incentivando a falar alguma coisinha, eu vou falar. Lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora, olha o que diz o versículo 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então perceba, né, que o fundamento, obviamente, né, a pedra de esquina, a fundação é Cristo, né? Mas nós fomos edificados por causa desse ministério apostólico, por causa desse ministério profético, né, que flui verdadeiramente, né, tendo Jesus como a fundação disso tudo. Então, é importante, né, você como cristão, né, não necessariamente chamado para alguns dos 5 dons ministeriais, mas se você faz parte de uma igreja local, a sua vida foi tocada pela vida de
e pelo chamado, né, de um apóstolo. Eu acho tão interessante lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 22, olha só o que diz, né? O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim, olha, portanto, versículo 21, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Você percebe, né, que ele coloca aqui o apóstolo Paulo, né? Ele coloca Apolo como sendo vosso, né? E a gente sabe, né, pessoal, que lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, né, que a Bíblia fala que Jesus, ele mesmo deu dons aos homens, né, uns para apóstolos, né, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Você entende que esses dons que estão ali em Efésios 4, né, essa palavra não é o carisma que a gente vê em 1 Coríntios 12, né? Esses dons, eles são em forma de pessoas. Então a gente poderia dizer assim, é bem simples, a gente poderia dizer assim que Jesus, ele deu Guto Emery, né, como dom para os homens, né? Então, Deus, ele levanta pessoas, capacita pessoas, unge essas pessoas, uns para apóstolos, outros para profetas, né? Ele deu esses dons maravilhosos, né? E aqui a gente vê nessa expressão, Paulo é vosso, ou seja, o apóstolo Paulo, a pessoa de Paulo é vossa, né? A pessoa de Apolo é vossa. Ou seja, Deus, ele levanta, sabe, esses dons justamente, né, para tocar a nossa vida, para abençoar a nossa vida, para proporcionar o crescimento espiritual que nós precisamos, que nós temos, né? Eu aprecio muito a vida de ministros, de homens, mulheres de Deus que são usados por Deus, porque talvez você vai concordar comigo, talvez você nunca tenha pensado nisso antes, mas vai concordar comigo agora quando ouvir. Todas as vezes que Deus falou comigo de uma forma decisiva, né, áreas e estações da minha vida, né, que eram decisivas, mudanças de estações, toda vez que isso aconteceu na minha vida, Deus usou ministros de Deus para falar comigo. E é assim com você também, né? Então eu tenho um apreço muito grande, né, pelos dons ministeriais, porque eles são pessoas. Elas, como pessoas, foram levantadas por Deus para trazer, né, o aperfeiçoamento, para trazer ali o crescimento que nós precisamos, que nós almejamos também, e nós só vamos crescer, né, se formos tocados por cada um desses dons. Eu me lembro de uma ministração do Rick Renner. Ele pregou isso lá na minha igreja nos Estados Unidos, e ele estava dissecando, né, aquela forma que ele tem de ensinar a respeito do grego, né, da origem da palavra do grego, e ele estava falando sobre o ministério do apóstolo mesmo. E ele estava dizendo que a palavra apóstolo e da forma como ela foi usada, né, em alguns versículos bíblicos, além de representar e significar aquele que é enviado por Deus, ele diz que, né, Paulo, quando ele fala a respeito do seu apostolado, né, que Paulo usa uma palavra no grego que significava passaporte. Eu achei isso tão interessante, porque é exatamente isso o chamado do apóstolo, pelo menos nas experiências que eu já tive, né, de contato com apóstolos. Por exemplo, né, quando eu me conectei
ao verbo da vida, né, e através da minha conexão de estar, né, servindo ao ministério Verbo da Vida, servindo ao pastor Bud, a Mama Jen, né, a visão, essa visão, o que aconteceu? Portas começaram a se abrir para mim, né, por causa da minha conexão com um apóstolo, né, eu comecei a viajar para lugares que sozinha eu não poderia ir, né, eu comecei a ter portas abertas que, né, se não fosse por causa de um apóstolo, eu não teria essas portas abertas, né, então é interessante isso, né, e assim também a minha conexão com o meu pai espiritual, né, o bispo Keith Butler, ele, por causa desse apostolado, né, que ele carrega, portas foram abertas diante de mim por causa da minha conexão com ele, né? Então, quando você reconhece, né? Quando você estima, honra, né? Essa unção do apóstolo, essa conexão que Deus faz, né, na sua vida com o apóstolo, eu vou te dizer uma coisa, você vai a lugares que sozinho você não iria, né? Você tem acesso a pessoas que de outra forma você não teria. E tudo isso por quê? Porque a unção de um apóstolo que representa e significa um passaporte, né? E eu viajo bastante, não tenho viajado nesse tempo, né, de pandemia, muito, mas a gente vai começar a viajar em breve. Eu que viajo muito, eu sei, e você também sabe, né? Uma coisa básica, sem um passaporte, você não sai do país, né? Se você não chegar, né, lá no check-in e apresentar a documentação correta, você nem embarca, né, no seu avião, no seu voo, né? Então, quando essa palavra que é apóstolo, né, que segundo o estudo do Rick Renner significa passaporte, significa que quando você apresenta um passaporte em um aeroporto, você tem o selo, né, ali você tem a passagem aberta para você, né, você tem direitos, né, você vai ter privilégios, né, de poder estar viajando, né, você pode transitar de um país para o outro, e sabe, queridos, a nossa conexão com o chamado apostólico é exatamente isso, né, e nós precisamos realmente, né, reconhecer, né, os homens de Deus, né, as mulheres de Deus, que Deus nos conecta, que carregam, né, essa unção. A gente está falando, né, da unção, né, em geral, mas nesse momento aqui eu estou falando especificamente, né, especificamente sobre a unção apostólica. Quantos de vocês podem até aí me dizer, quantos de vocês começaram a viajar, começaram a fazer coisas que antes não faziam, começaram a ter acesso a lugares e a pessoas que antes vocês não teriam, sozinhos vocês não teriam, mas por causa da associação que você fez, não é? Com a sua liderança, por causa da associação que você teve, né, da forma como Deus te conectou, né, com uma liderança que carrega essa unção apostólica, né, você agora não está fazendo coisas, né, que sozinho você não faria. Então, é só mesmo, né, a título de meditação para você nesse período. E sabe, reconheça, honre as autoridades, né, as pessoas que Deus coloca acima de você como proteção espiritual. É segurança para nós termos uma liderança, né, que está ali sempre nos guiando, sempre nos inspirando também. E sabe, gente, o apóstolo, ele tem um olho de águia, né? Se a gente fosse aqui denotar, né, as características de um apóstolo, talvez se a gente fosse dar, né, um símbolo de um animal, eu talvez daria né, essa visão de águia,
né, essa autoridade, né, de leão que um apóstolo tem. E sabe, era assim, né? A gente tinha aqui a presença do pastor Bud conosco, né? E ele não precisava falar muita coisa não, mas só a presença dele no nosso meio, né, trazia aquela segurança, né? Trazia aquela firmeza, né, aquela seriedade, aquele zelo, né, com relação à obra do Senhor. E quando a gente lê lá em Efésios, né, no capítulo 2, a partir do versículo 21, né, que fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, né, nós precisamos reconhecer o apostolado, precisamos reconhecer, né, essa unção apostólica que vem, gente, para te dizer de potenciais que você não sabe que tem, né? O apóstolo, ele tem esse olho de águia, como eu estava falando, e enxerga em você potenciais e unções que nem você sabe que tem, né? Então, assim, é importante você que está conectado, né, a um homem de Deus que flui nessa unção apostólica, né? Na sua grande maioria, né, os apóstolos, eles são homens determinados, né? São homens de fé, né? São homens que são pioneiros, né? Que abrem portas, abrem caminhos mesmo, né? E esses homens de Deus, eles abrem caminhos para que você possa passar, né? Se você perguntar para qualquer apóstolo, ele não está fundamentando uma obra para ele, né? Ele não está fundamentando uma igreja para si, né? O apóstolo, o que ele quer ver? A edificação do corpo de Cristo, da igreja local, né? Ele quer expandir o reino de Deus porque ele veio, né? Ele foi enviado por Deus com esse objetivo, né? E quando nós nos conectamos, sabe, com essa unção apostólica, nós sabemos, né, que nós vamos desfrutar de coisas que sozinhos não desfrutaríamos. Nós vamos ter acesso a lugares e a pessoas, né, que nós não teríamos antes, né? Como eu estava dizendo, a minha conexão com o pastor Bud, com Mama Jen, né, com o Guto, né, com todo o ministério, né, de uma forma geral, deixa eu te dizer, sem a minha conexão com eles, por mais que eu fosse ungida por Deus e chamada, como eu sabia e tinha essa convicção do chamado, não é? Mas só porque eu estava conectada com eles é que portas me foram abertas, entende? Só porque eu estava debaixo e conectada com essa unção apostólica, eu passei a viajar a cidades e a países que sozinha, né, eu nunca teria ido, né? Então, para você ver, né, que Deus, ele usa o apóstolo de uma forma tão extraordinária, né? E como eu falei no início aqui dessa live, quem nunca foi tocado pela unção de um apóstolo, né? Se você está numa igreja local, você está desfrutando, né, de uma unção apostólica, do chamado de um apóstolo que fundamentou aquela igreja, né, que abriu aquela igreja, que está lá, né, fazendo com que essa igreja cresça, né? Então todos nós, como não só ministros, né, e dons ministeriais como somos, né, mas todos nós, inclusive aquelas pessoas, né, que são leigas, né, que estão aprendendo a palavra agora, começando, né, na vida cristã agora, nós somos grandes devedores, né, desse chamado, desse dom ministerial que é o apóstolo. Ah, mas Sheila, e os profetas? Sheila, peraí, e os mestres, né? Como é que fica, né? Então, gente, eu não estou aqui exaltando um ministério acima do outro, né? A gente está falando, né, dentro dessa perspectiva do tema da live que seria hoje, né? Inclusive você que está aí nos assistindo, a gente ia ter uma live com o bispo Keith Butler, mas ele teve alguns problemas técnicos e não pôde participar conosco. Ele pediu 1000 perdões aí, desculpas por essa inconveniência. A gente vai marcar uma nova data com ele, no novo horário, e ele vai estar aqui para falar com você melhor sobre isso, muito melhor do que eu, com certeza, né? Então, mas já que a gente está
falando desse tema, né, de apóstolo, porque teve um tempo aí que a gente estava falando sobre os profetas, né, e aí os mestres vão pedir, né, uma live sobre os mestres, e eu acho que a gente precisa, viu, fazer. Na verdade, o meu desejo é de cobrir todos, né, esses dons maravilhosos aí, porque são importantes, né? Então aqui eu não estou dizendo que o apóstolo é acima e é mais importante, né, do que os outros dons, mas já que estamos falando dentro do tema do apostolado, né, eu queria deixar isso para você, amém? Então é isso, gente. A gente pode, né, encerrar por aqui, né? Por favor, divulgue aí para a próxima semana. Nós teremos o pastor Humberto Albuquerque e ele vai estar falando sobre prosperidade e você não pode perder. A gente está vivendo um tempo, né, onde existem desafios financeiros, né, devido também a toda essa questão da pandemia, mas a gente pode ousar a crer e a colocar princípios bíblicos da palavra em operação e desfrutar de uma provisão sobrenatural, mesmo em um tempo de escassez, né? Então, pode ser tempo de escassez para o mundo, mas deixa eu te dizer, no reino de Deus tem abundância para a nossa vida. E sabe, estamos, né, provando da abundância de Deus, amém? Nós podemos provar da abundância de Deus em tempos desafiadores como esses, né? Então, gente, muito obrigado pelo seu carinho, né? Obrigado por ficar aí comigo até esse momento, né? Que Deus te abençoe grandemente e a gente vai ter aí, né, um tempo maravilhoso na semana que vem, né? Na última terça-feira a gente vai ter pastor Marcelo. Eu não vou estar em casa, eu vou estar lá em BH e a gente vai fazer uma coisa bem interessante, porque a gente vai estar juntos, né, no mesmo ambiente, vai ser bem bacana. Então você não pode perder, a gente vai falar sobre visão empreendedora, isso será na última terça-feira do mês, né, de hoje a 15 dias, tá bom? Às 10 horas também, mas na próxima semana, dia 15, não, dia... Ai, me ajudem aí, gente, porque hoje é dia 15, né? Então, dia 22, né, de setembro, a gente vai ter o pastor Humberto falando conosco sobre prosperidade, tá bom? Então, obrigado, amo vocês, obrigada mesmo de coração aí pelo prestígio. Pastor Zé Roberto, você é top demais, amo sua vida, viu? Um beijo pra Sandra. E, gente, todos os pastores que entraram aí, pastor Raimundo, né, e todos os outros, se eu não posso falar o seu nome, né, todo aqui, por favor, sinta-se abraçado, né, com muito carinho aí, e a gente vai se ver na próxima semana. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.